Quantos desejam uma vida com Deus? Nós estamos no primeiro mês do ano, não é? Como estava a dizer o pastor Pedro, estamos em janeiro. Se vocês forem como eu, parece que já passou tanta coisa que nem parece que o ano começou há 3 semanas. Alguém tem o mesmo sentimento? Nem parece que passou só 3 semanas desde o início do ano. Mas nós no início do ano e antes de terminarmos o ano sempre temos aquela tendência de começar a pensar: o que é que eu fiz mal, para o ano vou fazer melhor, o que é que eu quero fazer que nunca fiz. Começamos a ter os nossos planos, verdade? Fazemos promessas a nós mesmos, aos outros, é assim ou não é? Este ano eu vou emagrecer. Este ano é que é aquele ano, eu vou viajar. Eu vou poupar, eu não vou ter tentações, não vou comprar coisas que não devo comprar, não, eu vou me portar muito bem. Alguém tem assim esse tipo de pensamentos no início do ano? Ajudem-me lá. Eu tenho. E depois, claro que como cristãos, quantos aqui são filhos de Deus? Como cristãos nós temos sempre aquela tendência de dizer: este ano eu vou ter um melhor relacionamento com Deus. Eu tinha prometido no ano anterior que eu ia ler a Bíblia, mas eu fiquei ali a meio do ano e não li a Bíblia. Mas este ano é o ano. Eu vou portar-me bem, eu vou ter um relacionamento com Deus top. Eu vou ler muito a Bíblia. Também alguém fez essas promessas? Isso é bom. Eu também fiz essas promessas. Mas a tendência do ser humano é realmente começarmos bem. Verdade? Queremos começar bem, queremos começar em força. Mas quando já se aperceberam que lá para o meio começamos a desistir, não mantemos aquela persistência. Verdade? Porquê que será que isso acontece? Podemos ficar a pensar: porquê que isso acontece? Porquê que nos sucede que nós começamos bem, em força, com objetivos focados, mas muitas vezes lá para o meio do processo nós começamos a mudar a linguagem, a mudar a forma como nós estávamos a fazer as coisas no início? O que é que será que impede as pessoas de verdadeiramente terem um relacionamento com Deus? E hoje eu quero falar-vos sobre isso, sobre vida com Deus. Como mantermos uma vida com Deus? Porque muitas vezes nós não conseguimos manter um relacionamento com Deus por causa de muitas mentiras, muitos paradigmas, muitas ideias erradas que nós temos sobre o que é o nosso relacionamento com Deus. E isso impede-nos de nos mantermos, de persistirmos nessa vida com Deus. Então eu vou perguntar de novo: quantos desejam ter uma vida com Deus? Eu gostava de ouvir o seu meio mais forte, pode ser. Já cantámos, já a nossa voz já está mais quente. Vamos lá, quantos desejam ter uma vida com Deus? Amém. Então, vou hoje falar-vos de algumas coisas que nos impedem de ter uma vida com Deus, para que possamos sair daqui e dizer: não, eu vou ter uma vida, vou ter um relacionamento com Deus constante e persistente. Amém? A primeira coisa que quero dizer é que a vida com Deus não se resume a um tempo esporádico, mas é um tempo contínuo. Uma vida com Deus não é apenas um momento que eu tiro no dia e termina. Ele não é um tempo esporádico, não é algo que sucede no meio do nosso dia e depois acaba. Eu queria que abrissem as vossas Bíblias em Mateus capítulo 6 e versículo 6. Mateus 6, 6. Diz assim, alguém está a tocar flauta por aí? Mateus 6,6 diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora ao teu Pai que vê o que está oculto. E o teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Quando Jesus ensinou sobre a oração, e quando nós lemos este versículo, na nossa mente muitas vezes se calhar imaginamos apenas um lugar físico, como fala ali, um aposento. Ele disse mesmo que existia um lugar secreto. E muitas vezes pensamos que o lugar secreto é um momento onde nós entramos num lugar físico, lemos a Bíblia, oramos, cantamos 2 ou 3 músicas, fechamos os olhos, dizemos tudo o que queremos dizer, amém, esperamos, não acontece nada, glória a Deus, saímos, fechamos a porta e acabou. Quantos já fizeram isto?
O que é que acontece? Nós pensamos que o momento com Deus ou uma vida com Deus é apenas um momento do nosso dia em que nós paramos, oramos, lemos a Bíblia, falamos e pronto, fechamos a porta e acabou. Mas eu quero dizer-lhe que lugar secreto, ele nunca se fecha. Lugar secreto não se fecha, vive-se. Você e eu temos que ser um lugar secreto. Você e eu temos que ter um lugar secreto dentro de nós. Claro que é bom nós termos um lugar físico onde nós entramos, onde nós lemos a Bíblia, nos concentramos. Porquê? Porque estamos a fugir das distrações. Estamos a fugir daquilo que nos impede de estar atentos à voz de Deus. Claro que sim. Mas vida com Deus é 24 horas por dia, 7 dias por semana, a todo momento eu sei que Deus está dentro de mim. Eu sei que posso falar com Ele a todo o tempo. Eu sei que Ele quer falar comigo a todo o tempo. Por isso, essa às vezes é uma mentira que nós temos. Pensamos que só naquele lugar, naquele momento específico em que eu estou a orar, a ler a Bíblia, é que Deus vai falar. Eu quero lhe perguntar uma coisa. Quantas vezes você saiu desse lugar sem resposta? Alguém já saiu desse lugar sem resposta? Quantas vezes nós vamos àquele lugar onde paramos, onde lemos a Bíblia, falamos, oramos, pedimos tudo o que nós queremos e não acontece nada. Não ouvimos uma voz, não temos uma resposta logo ali, verdade? Será que Deus então deixou de nos falar? Será que Deus já não fala? É que lugar secreto não se trata de um momento, de um tempo esporádico, mas trata-se de uma sensibilidade de saber que Deus está connosco a todo o tempo. É sobre conhecer Deus e ser sensível a ouvir a sua voz. E lugar secreto não diz só respeito ao momento em que nós falamos, mas também ao momento em que nós ouvimos. Eu quero dizer que nós temos muita coisa para dizer a Deus, mas Ele também tem muita coisa para lhe dizer a si. E permita-me dizer-lhe que talvez aquilo que Deus tem para lhe dizer a si é bem mais importante. Ou não? Deus tem coisas maravilhosas para lhe dizer. Ele quer falar consigo. E muitas vezes nós estamos a falar, mas não paramos para ouvir. E podemos ouvi-lo, não só naquele lugar onde estamos a orar, mas podemos ouvi-lo em qualquer momento da vida cotidiana. Lugar secreto é ouvir o que Deus tem para dizer. E podemos falar e não mudar nada na nossa vida. Já lhe aconteceu? Falamos, pedimos algo, mas não sucede nada na nossa vida. Mas quero dizer-lhe que uma palavra de Deus mudou o mundo. Uma palavra de Deus formou o mundo, criou o mundo. Então quando Deus fala a sua vida, algo tem que suceder consigo. Quando Deus abre a sua boca e diz algo para nós, isso vai provocar uma transformação na nossa vida. Então muitas vezes nós estamos a falar e não queremos ouvir. Não estamos à espera de ouvir. Porquê? Porque se Ele não falou naquele momento, então Ele não fala mais. Eu vou partilhar com os irmãos um testemunho que aconteceu comigo e que ainda me impacta, porque é aquela situação em que nós vemos que realmente Deus não fala só naquele lugar secreto. E os irmãos têm com certeza também as suas experiências. Mas isso aconteceu-me na semana passada e eu achei tão lindo. Não sei se os irmãos já tiveram momentos assim queixosos. Não sabem se calhar o que é. Momentos em que nós nos lamuriamos. Momentos em que nós queixamos, dizemos, Deus, pronto, é assim. Eu vou dizer o que é que eu disse, está bem? Aqui é uma confidência pública, uma confidência pública. Eu não estava propriamente, lá está, eu não estava propriamente no lugar ali a orar no momento. Eu estava a falar com Deus. Eu estava a dizer, Deus, vais-me desculpar, mas tu não falas comigo. Já falaram isso a Deus? Tu não falas comigo. Há tantas coisas que eu preciso de resposta, Deus, tu sabes. E pronto, e depois pronto, estava ali naquela coisa, não é? A gente chora e tal, e diz, pronto, Deus, não me falas, mas
Eu sei que pronto, também, eu não posso dizer estas coisas que tu vais falar, não é? Eu sei que tu não vais ceder a mim. Mas sabe quando nós dizemos essas coisas, mas lá no fundo, nós até estávamos à espera que aparecesse um anjo, não é? Mas pronto. E a gente está ali naquela luta e pronto. E eu estava ali naquela luta assim. Deus, há coisas, mas pronto, eu sei, tu não vais falar, eu já sei. Eu tenho que, continuar a ler a Bíblia e a crer, eu sei, pronto. Mas sei lá, pronto, não sei. Sabem aquelas coisas assim, né? Alguém se... Pronto. E sabe, nunca mais pensei nisso. É verdade, pronto, aquilo aconteceu e tal, continuei a minha vida, tinha coisas para fazer e nunca mais pensei naquilo. E eu tinha que ir com a minha filha a um sítio, então peguei nela, fui buscar lá à escola, fomos... Nunca mais pensei. De repente, eu deixei o carro estacionado e entrei num lugar e estávamos com alguma pressa, estávamos com alguma pressa, peguei nela pela mão e vamos assim mais ligeirinhas e de repente aproximou-se uma pessoa de mim e disse-me: sabem quando acontece a nossa mente em milésimos de segundos pensa uma lata de coisas? Então eu ouvi assim: bom dia, boa tarde. E eu pensei logo: não quero nada, não tenho tempo. Mas ela disse: boa tarde, posso orar por si? E eu parei, posso orar por si? Senhora, bem, esta pergunta agora deixa-me aqui um bocadinho, tudo em milésimos de segundos. Eu pensei: posso orar por si? Ora bem, se eu digo que não, até parece mal, não é? Quer dizer, ela que só quer orar. Se eu digo que sim, quer dizer, vou ter que parar e esperar e eu sei lá o que é que ela vai orar por mim, não é? Aquelas coisas. E eu disse assim: ok, olha, você pode orar por mim e eu também posso orar por si, porque eu também creio em Deus. Comecei ali a defender-me, não é? Antes que não sabia o que ia acontecer. E ela disse: ok, então, que bom, olha, ótimo. Então, olha, você tem algum desejo no seu coração? E eu: desejo... E eu pensei, ainda há um bocado me estava a queixar tanto, tinha tantas coisas, mas agora não me lembro de nada. E ela disse: olha, não se preocupe, guarde isso no seu coração e deixe-me orar. E eu: está bem. E eu fiquei no meu sítio e ela ficou no dela. E eu disse: ok, ela vai orar por mim. Eu estava atenta. Mas sabe, eu estava atenta ao que ela disse, mas eu só me lembro de uma coisa que ela disse, porque quando ela o disse, caiu uma ficha naquele momento. Ela disse assim, ela já tinha perguntado o meu nome e isso tudo, e ela disse: Pai, que a Ana nunca se esqueça que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E continuou a orar, mas já não vi mais nada. Eu assim: ai meu Deus, que vergonha. Porque Deus estava a responder-me, irmãos. Aquela queixinha que eu tinha feito horas antes. Eu estava a dizer: tu não falas, tu não me pareces aqui um anjo, porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E a boca de Deus está na sua palavra, a boca de Deus está no dia a dia, a boca de Deus está no meu dia a dia. Deus está em mim, Ele pode falar comigo em todo o tempo. Eu tenho que estar atenta, eu tenho que estar com os ouvidos alerta, porque a qualquer momento, a qualquer instante Ele traz a resposta à sua vida. Eu quero dizer, nós temos que sair de pensar que é só naquele momento e depois eu esqueço-me de Deus. Você não pode esquecer-se de Deus. Deus vive dentro de si. Deus sabe todas as coisas. Deus sabe a sua necessidade. Deus sabe quem você é. Deus sabe o que você precisa. Deus sabe tudo sobre si. Deus sabe o que vai na sua cabeça. Deus sabe o que você pensa neste momento. Deus sabe aquilo que ninguém sabe. Deus sabe aquilo que nem você sabe sobre si. E isso foi precioso para mim, porque eu disse: realmente, Deus, às vezes eu estou só à espera do pão, no sentido de eu quero ver alguma coisa física. Mas o Filho de Deus vive de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E eu tenho que saber que todo momento, a todo instante, Deus quer falar comigo. Deus quer falar consigo. Diga a alguém que está ao seu lado: Deus quer falar contigo. Em todo momento, em toda a circunstância, em todo lugar, porque Ele está sempre contigo. Quantos podem aplaudir a Jesus por isso? Sabe, o problema é que nós às vezes vemos que vida com Deus é um momento, mas a vida com Deus é um tempo contínuo. Eu sempre estou com Ele, Ele sempre está comigo.
Claro que é bom que você tire um tempo, claro, para ler a Bíblia, para estudar, para orar. Mas não fica a pensar que a resposta tem que vir ali naquele momento e que se não veio, Ele não falou. Ele continua a cuidar de si. Ele continua a estar presente em todo o tempo. Então diga comigo, vida com Deus não é apenas um tempo esporádico, é um tempo contínuo. Sabe, se nós não entendemos o lugar secreto, nós vamos sair frustrados, porque eu posso garantir-lhe que 99,9% das vezes que falamos, pedimos e a seguir esperamos que Ele fale, isso não vai acontecer. Toda a vez que você entrar e dizer, Pai, em nome de Jesus, eu quero isto e aquilo e o outro. Não falaste, porque não é assim, porque não funciona assim. Porque não somos nós que determinamos quando Deus fala. Não é você nem eu que vai dizer quando é que Deus tem que falar. Não podemos pôr Deus numa caixa e achar que Ele vai falar naquela hora, naquele momento. Ele fala quando e como quer. E às vezes nós não estamos a ouvir Deus porque nós matamos a nossa mente que Ele vai falar desta e daquela forma naquele momento espiritual que nós tivemos. Mas lugar secreto, diga comigo, é sensibilidade para ouvir a voz de Deus 24 horas por dia, 7 dias por semana, em qualquer momento, em qualquer lugar, porque Ele está sempre presente. Sabe, muitas pessoas, e isso acontece mesmo entre cristãos, se calhar por ignorância, mas muitas pessoas às vezes estão à procura, vão ali àquele profeta, vão ali àquela pessoa, vão ali para ver se ouvem Deus e não se comprometem verdadeiramente com Ele, não se comprometem em ouvir a Ele, porque Ele vai falar consigo. Claro que Deus usa homens de Deus e mulheres de Deus, claro que Deus faz isso, mas Deus quer falar consigo. E muitas vezes as pessoas estão a correr à procura que alguém lhes dê a resposta, porque elas não querem esperar para ouvir a resposta de Deus. Então cá, Deus quer falar consigo. Você pode colocar a sua mão no seu coração e dizer, Deus quer falar comigo. Sabe, mais do que ir a um lugar determinado, nós precisamos de ser esse lugar secreto. Mais do que ir, você tem que ser. Se você é o lugar secreto, você ouve Deus a todo momento. Alguém aqui nesta sala já disse alguma vez, Deus não fala comigo? Porquê? Porque nós não estamos sensíveis de que não é só um momento, é a todo o tempo. Deus pode falar consigo através do comportamento de uma pessoa. Deus pode dar-lhe uma resposta através de uma frase. Deus pode dar-lhe uma resposta. Você só tem que estar atento. Diga aí a alguém, tens que estar atento. Então, lugar secreto, lembre-se disto, não se fecha. Lugar secreto não se acaba. É um tempo contínuo. Amém? Segunda mentira que nós às vezes pensamos, a vida com Deus... Quer dizer que a vida com Deus não se trata de merecimento, trata-se de arrependimento. Vida com Deus não é porque eu mereço. Vida com Deus é porque eu me arrependo. Eu sei que hoje em dia já não se fala de arrependimento, nem nas igrejas. Agora fala-se que Deus nos ama e podemos fazer o que quisermos, que tudo está bem e Deus vai sempre. Ele ama-nos sempre, irmãos. Mas vida com Deus é vida de arrependimento. Eu não ouvi nada, irmãos. A vida com Deus é vida de arrependimento. A todo momento eu tenho que saber que eu não sou perfeita, que eu faço coisas erradas, que eu cometo erros e que eu preciso do Espírito Santo, que eu preciso que Jesus limpe a minha vida. Vida com Deus não é merecimento e por isso também, às vezes, pensamos que o lugar secreto é o momento em que dizemos a Deus o que é que precisamos, contamos a Deus as injustiças que sofremos. Já fez isso? Deus, tu viste só aquela pessoa que me fez tão mal. Olha só, eu não estou a dizer que às vezes não dói, que não custa e que precisamos de falar com Deus, mas também precisamos de dizer, Deus, magoou-me, custou-me, mas eu me arrependo e eu peço perdão. E eu perdoo aquela pessoa. Também falta essa parte, porque o lugar secreto
é onde nós falamos com o Pai. E sabe, quando nós entramos, não sei como é o seu Pai terreno, mas o Pai celestial, quando nós vamos diante dele, é óbvio que há choro. É óbvio que nós queixamos. Quantas que, não é? Veja só uma criança, corre para o colo do pai e diz: oh, papai, olha, dá-me aqui. E é uma coisa minúscula que nem se vê, mas nós fazemos: oh, tadinho, pronto, já passou. Porque a criança corre para o colo do pai. E nós temos que correr para o colo do nosso pai. E sim, há momentos em que choramos, há momentos em que clamamos, há momentos em que falamos, mas também há momentos em que dizemos: pai, perdoa-me. Porque Deus não é só aquela pessoa que nos ouve as nossas queixas. Deus é nosso Pai. Ele quer cuidar de nós. E lugar secreto é lugar de mudança de vida. Lugar secreto é mudança de vida, porque a mudança de vida, ela opera em nós através de uma coisa chamada arrependimento. Você quer mudar de vida? Quer mesmo que haja mudança de vida? Tem que haver arrependimento. Veja o que é que diz em Atos capítulo 3 e versículo 19. Atos 3, 19. Diz assim, diga comigo bem alto: arrependei-vos. Diga outra vez: arrependei-vos. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Para quê? Para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Quantos desejam refrigério? Quantos desejam aquele momento em que há plenitude, em que há paz, em que há descanso? Diz a palavra de Deus: arrependei-vos, convertei-vos e assim serão apagados os vossos pecados. Vida com Deus é vida de arrependimento. Vida com Deus é eu ir a Deus e dizer: pai, perdoa-me. E vida com Deus não é só pai, perdoa-me, é pai, perdoa-me e eu vou mudar. Porque isso é que faz a mudança de vida. Eu arrepender-me e eu mudar. Mudar de atitude. Nós precisamos ter consciência da nossa necessidade de Deus. Sermos dependentes de forma absoluta de Deus. Porquê? Porque todos nós temos coisas dentro de nós que estão erradas. Todos nós temos pecado, todos nós temos raízes de iniquidade, todos nós temos necessidade que Jesus nos liberte, porque se Ele não intervir na nossa vida, nós não temos acesso ao Pai. Porque Jesus é a ponte que nos leva ao Pai. E nós precisamos de ir a Ele continuamente e saber que o que nos afasta de Deus é o pecado. Então quando nós nos arrependemos do pecado, aquilo quebra-se e eu tenho acesso ao Pai. Eu tenho acesso a Deus. Eu tenho acesso ao meu Pai. Então, vida com Deus é lugar de... Tenha certeza? É de quê? Sabe, quando nós vamos a Deus, quando nós temos vida com Deus, Ele mostra-nos coisas que estão em nós e que são más. Como é que você vai saber, como é que você vai ter consciência de algo que está errado na sua vida se você não vai a Ele? Quando nós estamos com Deus, quando temos uma vida com Deus, Ele começa a mostrar-nos o que está mal. Não é assim que um pai e uma mãe fazem? O pai e a mãe só abraçam e dizem beijinhos? Não, elas corrigem e disciplinam. Olha, isso está mal. E o Pai Celestial quer fazer isso conosco. Ele pode? Ele pode? Ele vai dizer-nos: filha, eu te amo, mas olha, isto na tua vida tens que mudar. E é quando nós temos intimidade com Deus e o conhecemos que nós podemos ser livres de todo o pecado, livres de tudo aquilo que nos impede de ter uma vida próspera, de uma vida feliz, de uma vida agradável aos olhos de Deus. Ele faz isso através da intimidade com Deus. E sabe uma coisa? Quando nós começamos a ler a Bíblia, que é a palavra de Deus, o fogo da palavra de Deus, combinado com o fogo da circunstância que nós passamos, vai limpar a nossa vida. Você já passou por circunstâncias? Quando nós olhamos para a palavra, sabe o que é que nós começamos a ver? Quando nós começamos a ler a Bíblia, nós começamos a ver quem nós somos. Você começa a ler a Bíblia e diz: meu Deus, há tanta coisa aqui em mim que não está bem.
Porque a palavra de Deus, muitas pessoas gostam de dizer, não estou a dizer que está errado fazer isso, mas não tenha só isso, leia também. Há pessoas que têm a Bíblia lá em casa, aberta, no Salmo 91, que é para proteger a casa e proteger tudo. Só que nunca leram o Salmo 91. Porque o Salmo 91 não diz que a casa está protegida, diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que habita. Então tens que habitar. Sabe o que é habitar? É viver ali. Tu tens que viver ali. Não tens só que ter a Bíblia aberta para que o ar veja, para que as moscas leiam. Podes ter, entendam-me, não estou a dizer que não pode ter a Bíblia aberta em casa, estou a dizer para ler o que lá está escrito. Amém? Os irmãos entenderam-me? Porque não é porque está aberta que vai alguma coisa acontecer. Não, é porque você lê e você começa a colocar a palavra de Deus dentro de si e você começa a dizer, meu Deus, eu tenho que mudar isto, eu tenho que mudar aquilo, porque eu quero ter uma vida agradável a ti, porque eu quero ser feliz, porque eu quero ser próspera, porque eu quero que tu estejas comigo e tu não estás comigo se estas coisas estão em mim. Eu sei que estou a falar com vida com Deus. Isto é para aqueles que querem mesmo essa vida. Amém. E eu sei que vocês querem, amém? Lugar secreto é o lugar onde nós reconhecemos que precisamos de mudança. Arrependimento, sabe o que é? É a oportunidade que Deus nos dá de nós nos afastarmos daquilo que nos afasta do coração do Pai. Arrependimento é a voz do Espírito Santo lá dentro, quando as nossas motivações não estão corretas. Quando ouvimos a voz do Espírito Santo a dizer o que estás a fazer, porque é que estás a fazer. Quando começamos a ouvir a voz do Espírito Santo a dizer porque é que estás a ir por esse caminho. Não é isso que a minha palavra te diz. Isso é vida com Deus. Vamos ver o que é que diz em Salmos 51:17. Diz assim, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito, ó Deus, tu não desprezarás. Diga comigo, coração quebrantado e contrito, Ele não desprezará. O que é um coração quebrantado e contrito? É um coração que diz, eis-me aqui, Pai. Eu sei que há coisas que estão mal na minha vida. Eu preciso tanto de Ti, Pai. Eu preciso que intervenhas na minha vida. Eu sem Ti não sou nada. Deus agrada-se desse coração quebrantado. Um coração que diz, eu preciso de Ti, Pai. Eu preciso de Ti. Ser santo não é nunca se sujar, mas é sempre se lavar. Ser santo, meus irmãos, não é você nunca estar sujo. É você sujar e limpar. Porque você percebe, isto desagrada ao meu Pai. Eu tenho que limpar e limpar e limpar e limpar para agradar o coração do meu Pai. Ser santo, irmão. Por isso é que dizem, então agora és santinho, ninguém te toca. Não, eu sou santo. Não é porque eu nunca sujo. É porque eu sempre estou dizendo, Pai, eu perdoa-me. Pai, eu preciso de Ti. Pai, eu sou dependente de Ti. Pai, eu sem Ti não sou nada. Pai, se eu continuo assim nesta vida sozinho, eu não vou vencer. Eu preciso de Ti. Esta é a igreja que está aqui nesta manhã, que diz, eu quero uma vida com Deus, eu quero viver contigo, eu quero agradar o coração do meu Pai. Então vida de intimidade com Deus é vida de arrependimento. Então diga comigo, vida com Deus não se trata de merecimento, mas trata-se de arrependimento. Terceira coisa, vida com Deus não se trata de conhecer o livro, trata-se de conhecer a pessoa. Vida com Deus não é você conhecer isto de capa a capa. Vida com Deus é você conhecer a pessoa que está a ser revelada nestas Escrituras, desde Gênesis a Apocalipse. Vida com Deus é você ter intimidade com a pessoa. Com a pessoa. Não é só conhecer o livro. Vamos ver Mateus 22:29. Mateus 22:29
Diz assim, Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, ele estava a falar com os fariseus, e disse-lhe, porque os fariseus tinham trazido uma situação diante dele para ver o que ele respondia. E Jesus respondeu, disse-lhes, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Sabe, há 3 tipos de pessoas. Há aquelas que conhecem as Escrituras, mas não conhecem o poder de Deus. Era o problema dos fariseus. Eles sabiam tudo o que a lei dizia, mas eles não experimentavam o poder de Deus. Há muitas pessoas que sabem tudo o que aqui está escrito, mas nunca experimentaram o poder transformador de Deus. Há pessoas que conhecem o poder, já viram milagres, já viram maravilhas, mas não sabem o que é que aqui diz. E essas pessoas, em parte, também poderão ser aquelas que um dia dizem, em teu nome eu expulsei demónios, fiz isto e aquilo. E Jesus disse, mas eu não te conheço. Porque tu viste o poder, mas tu não tens comigo. E depois há aquelas pessoas que não conhecem nem o poder, nem as Escrituras. Por isso Jesus estava a dizer, vocês estão a errar. Podem pôr de novo o versículo, por favor? De Mateus 22, 29, diz, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Sabe, nós precisamos de conhecer o poder de Deus e as Escrituras. Diga assim comigo, eu preciso de conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Buscar conhecer não um livro, mas uma pessoa. Os fariseus, eles dissecavam as Escrituras. Eles viam cada pormenor das Escrituras, mas não para conhecer o autor, mas para conhecer o livro. Leram com o intelecto e não leram com o coração. E por isso não experimentavam mudança de vida. Porque eu quero dizer-lhe, é impossível lermos a Bíblia com o coração e não sermos tocados por ela. É impossível que você pegue neste livro e leia com o seu coração e não aconteça nada. Eu vou lhe dizer, quando você pega nesta palavra e você lê com o coração, começa a acontecer coisas extraordinárias na sua vida. Começa a haver algo novo a suceder em si. Começa a haver um despertamento em si. Porque aqui está a palavra de Deus para a sua vida. E a palavra de Deus tem poder para mudar circunstâncias, para transformar todas as coisas. A palavra de Deus é aquilo que lhe vai dar oportunidade de caminhar em lugares altos. É a palavra de Deus que lhe dá identidade. É a palavra de Deus que lhe diz quem você é. É a palavra de Deus que o faz caminhar na boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É a palavra de Deus. E a palavra de Deus é a pessoa de Jesus Cristo. Porque Ele disse, eu sou o verbo. Diz a palavra de Deus que Ele é a palavra. Ele é a verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Esta palavra, irmãos, que temos aqui, é a palavra de Deus. É Jesus Cristo. Você tem Jesus Cristo lá aberto na sua casa e nunca leu? Você tem uma coleção, é como eu que faz quase coleção, mas nunca leu, irmão. Você tem lá a divindade em sua casa, no seu bolso, no seu telemóvel e nunca leu. Eu quero dizer-lhe, a palavra é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que uma espada. Ela separa, ela vai transformar a sua vida. Ela vai trazer reprodução à sua vida. Ela vai curar, ela vai transformar a sua vida. Eu estou empolgada com a palavra de Deus, irmãos, porque é impossível que eu não abra o meu coração. Se eu abro o meu coração para a palavra, ela vai transformar a minha vida. Ai, amém? A Bíblia tem que ser lida para conhecer a verdade, trazer arrependimento à nossa vida e provocar uma mudança. É impossível que você leia isto e continue igual. É impossível, irmão, que você leia isto no seu coração e continue igual. Se você diz, eu sou um cristão, então é impossível. Só se você é como os fariseus, que lê para saber,
mas não para conhecer a pessoa. Mas aqui não há fariseus, irmãos. A igreja de Cristo. Somos a igreja de Jesus, amém? Eu quero dizer que a coisa mais feliz que nos pode acontecer nesta terra é nós conhecermos Jesus. Eu não sei qual é a sua condição nesta manhã aqui neste lugar. Eu não sei se você já ouviu falar, nunca ouviu falar, vive uma vida com Deus há 500 anos, há 1 ano, há 2 dias. Mas não há coisa mais feliz nesta terra do que você conhecer Jesus. Do que você conhecer a pessoa de Jesus Cristo. A pessoa que muda a sua vida. E quero dizer-lhe que Ele não muda a sua vida para você viver bem aqui na terra só e apenas. Isso é reduzir o poder de Deus. É que Ele dá-lhe a segurança da vida eterna. Dá-lhe a segurança de que não só nesta terra, nos seus 80, 90, 100, 120 anos de terra você vai viver bem. Mas Ele promete-lhe vida eterna, vida para sempre com Deus, na eternidade com Deus. Os irmãos estão felizes por isso. Vamos ver só Filipenses capítulo 3 e versículo 9. Os irmãos podem abrir Filipenses 3, 9. Diz... Só no início diz, e seja achado nele. Lembre-se disto, e seja achado nele. Vamos ver Provérbios 8, 17. Por favor, Provérbios 8, 17. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, os que de madrugada me buscam. E Jeremias 29, 13. Jeremias 29, 13. Queria que os irmãos lessem comigo e me ajudassem. E... eu gostei desse todo. Diz, e buscar-me-eis. Quantos vão buscá-lo? E me achareis. Quantos querem encontrá-lo? Quando o quê? Quando me buscardes de todo o vosso coração. É impossível, irmão, que eu e você o procuremos com o coração e não o encontremos. Buscar-me-eis e me achareis. Deus está a dizer, busca-me porque eu estou aqui. Busca-me porque eu não sou um mito. Busca-me porque eu não sou alguém inventado pelo ser humano. Busca-me e vais encontrar-me quando me buscares de todo o teu coração. Não é com meio, não é mais ou menos. Não é aí só ao domingo quando vou à igreja. Não, é quando o buscares de todo o teu coração. Irmãos, eu estou empolgada e eu estou a tentar empolgar os irmãos. Quantos vão buscá-lo de todo o seu coração? E diz, e serem achado nele. Vimos em Filipenses, sermos achado nele, sabe? Quando nós buscamos conhecer a Jesus, nós também vamos ser achados nele. Sabe? Os que me buscam, me encontram, está a dizer Jesus a nós. Quando nós conhecemos Jesus, somos achados nele. Eu gostei desta imagem. Quando nós começamos a conhecer Jesus, é como se nós desenhássemos um alvo em nós. Vocês já viram um alvo? Aquela roda, não é? Com as corzinhas e as pessoas lançam a seta. Quando nós começamos a buscá-lo, nós desenhamos um alvo em nós. Alvo de bênção. Começamos à procura de Jesus. E somos achados nele. Pá, bênção para ti. Pá, prosperidade. Pá, cura. E aí Deus vai começando. Nós somos um alvo de Deus. Deus vai nos lançando setas de bênção. Setas de gozo. Setas de paz. O bom e agradável que Deus tem para nós. Começamos a receber quando somos achados nele. Quando o buscamos de todo o nosso coração, tornamos-nos um alvo fácil do amor de Deus. Quantos querem receber esse amor? Tornamos-nos um alvo fácil do seu amor, um alvo fácil para as suas bênçãos. Não precisamos dizer, bênção,
por favor. Não, somos um alvo. Começamos a buscar a Deus e aí vem. Porque Deus está conosco, porque o conhecemos a cada dia, porque sabemos quem Ele é. Eu quero isso para a minha vida. Quarta coisa que às vezes pode ser um impedimento, é que vida com Deus não é uma obrigação. A vida com Deus não é porque você é obrigado. Vida com Deus é uma necessidade. Diga assim comigo, não é uma obrigação. Vocês até que podem ver aqui, ajuda-vos. Mas é uma... Vida com Deus não é uma obrigação. Por isso muitas pessoas às vezes não conseguem e não são constantes na sua relação com Deus, porque elas veem tudo como uma obrigação. Elas veem elas vão ler a Bíblia por obrigação. Elas vão à igreja por obrigação. Mas vida com Deus tem que ser uma necessidade dentro de mim. Muitas pessoas veem o lugar secreto como uma obrigação e por isso não conseguem prevalecer. Mas sabe, a necessidade transforma a vida da pessoa. Quando vida com Deus para si se transforma numa necessidade, você desespera para estar na sua presença. Você quer falar com Ele a toda a hora. Você reconhece que precisa tanto dEle. Eu quero convidar os irmãos só assim um pouquinho. Feche os seus olhos aí no seu lugar. E de todo o seu coração diz, eu preciso de ti, Pai. Você pode dizer-lhe, eu preciso tanto de ti, Pai. Talvez você ainda não consiga dizer isso, mas eu quero dizer-lhe no dia em que Deus deixar de ser uma obrigação para si e passar a ser uma necessidade, tudo se vai transformar na sua vida. Diga, Deus, eu preciso tanto de ti. Sabe, vou-lhe dar um exemplo. Escute-me agora. Se alguém estiver... olhem, agora eu vou brincar um bocadinho aqui. Nós não estamos em junho, estamos em janeiro. Mas imaginemos que estamos em junho. Está um sol dourado e vamos à praia. E vamos imaginar... Não, nenhum de nós. Nós só estamos na praia a ver, está bem? Nenhum de nós. Mas imagine que alguém se afoga. Alguém afoga-se, vai lá ao nadador Salvador, tirou de lá e consegue recuperá-lo. A pessoa, quando vem do mar, que estava a afogar-se, o que é que você acha que ela vai pedir a seguir? Vai dizer, dê-me um cafezinho, por favor, para ver se eu me acalmo. Ou vai dizer... olha, dê-me uma água com gás. O que é que acham que ele vai dizer? Sabe o que é que ela mais quer? Sabe o que é que essa pessoa mais quer naquele momento? Ar. Ela quer ar. Porquê? Porque lhe faltou o ar. Sabe? Quando Deus transforma nesse ar que você precisa de respirar, você diz, Deus, Tu és o ar que eu respiro. Eu preciso tanto de Ti. Eu preciso tanto como o ar que eu respiro, como água para beber. Imagina o que é você estar num deserto sem oásis, só um deserto daqueles, mesmo de areia, aquela areia mesmo, que eu já aprendi que há desertos também de pedras e assim, mas agora desertos de areia, sem nada, e você caminha ali. Não há camelos, não há nada. Você está sozinho. O que é que você mais quer? Água. Quando Deus transforma nessa necessidade, você diz, eu preciso tanto de Ti. Como água quando estou num deserto. Como ar quando estou com falta de ar. Eu preciso tanto de Ti. Você pode, assim... Não sei, quem pode erguer a sua mão e dizer, eu preciso tanto de Ti. Sabe, quando você entende que a vida com Deus é ar para respirar, é água para beber, é uma necessidade, não vai mais ser um problema para si buscá-lo. Vai ser uma necessidade. Sabe, a necessidade transforma a vida das pessoas e também transforma as nossas prioridades. Porque deixa-nos ver o que realmente é importante. Nós não vamos ler... Mas em Marcos capítulo 5, versículo 25, nós temos lá
aquela descrição da mulher do fluxo de sangue. E assim, muito resumidamente, aquela mulher, como muitos conhecem, era uma mulher que há mais de 12 anos ela tinha uma hemorragia. E ela já tinha procurado muitos médicos, ela já tinha feito tudo o que ela podia fazer. Mas diz que ela ouviu falar de Jesus. E sabe, ela queria que não era preciso Jesus tocá-la, bastava ela tocar em Jesus. Veja a diferença, que às vezes nós queremos dizer, queremos que Deus faça, mas às vezes somos nós que temos que fazer. E aquela mulher acreditava, ela dizia, se eu tão somente tocar nas vestes, eu vou ser sarada. Ela não dizia, se eu conseguir que Jesus ponha a mão em cima de mim, eu vou ser curada. Não, ela dizia, se eu tão somente tocar nas vestes, eu nem preciso tocar na pessoa. Eu se tocar nas vestes, eu vou ser curada. Imagina aquela mulher tinha uma necessidade. Ela precisava de ser curada. Imagina o que é uma mulher, 12 anos, com um fluxo contínuo, provavelmente anémica, provavelmente cheia de dores. E sabe, também naquele tempo considerada imunda, por isso nem devia andar por ali. Mas ela tinha uma necessidade, diga comigo, tinha uma necessidade. E isso fez-la correr mundos e fundos. Ela foi, mesmo que alguém a criticasse, mesmo que alguém dissesse, olha, espera aí, tu não podes estar aqui. Não, ela foi por trás, ela foi. A Bíblia diz que Jesus estava com uma multidão à volta dele. E ele disse, quem me tocou? E os discípulos disseram, como assim? Então estás a ver que a malta está aqui a apertar-te toda. Há imensa gente à tua volta e tu estás a perguntar quem te tocou. E ele disse, não. Ele diz a Bíblia que ele sabia que alguém tinha tocado com fé, sabe? Alguém o buscou com o coração. Alguém estava ali que o buscou com o coração. Que não foi só atrás dele por ir. Ele buscou com o coração. E ela tocou, contou a história. E Jesus mandou em paz, porque ela foi sarada. Sabe, aquela mulher, ela tinha uma condição, uma necessidade. E quando tu percebes que precisas de Jesus, que precisas de buscá-lo, de servi-lo, e que isso não é uma obrigação, mas é uma necessidade que tu tens, isso muda a tua vida. Buscar a Jesus com necessidade que Jesus, de tocar em Jesus, aliás, essa necessidade mudou a vida dela, porque ela foi curada. Sabe, às vezes há pessoas à nossa volta, assim como se calhar havia pessoas à volta daquela mulher, que te estão a impedir de chegar a Jesus. Que estão a tentar impedir-te de estar focado nele, mas sabe, seja como aquela mulher, que provavelmente bem escondidinha, ela disse, não, eu vou furar isto tudo, mas eu vou chegar lá. Eu quero dizer-te, às vezes há circunstâncias que te apertam, há coisas que estão à tua volta para tu não chegares lá, mas tu estás enfocada em Jesus, tu dizes, não, eu preciso dele, eu vou correr para ele, de todo o meu coração eu vou buscá-lo e eu vou encontrá-lo e ele derramará sobre mim aquela paz, aquela bênção, aquela cura, aquela vida abundante. Quando nós temos uma necessidade, nós entendemos o que é que realmente tem e não tem valor. Eu vou-lhe dar um exemplo. Vamos imaginar que alguém lhe dá um carro. 0 km. É bom? Eu não vou dizer marcas porque eu não percebo absolutamente nada disso e tenho medo de dizer alguma coisa. Ai não, sei uma. Como é aquela que anda sozinha? É o Tesla. Esse deve ser o melhor, não é? Pronto. Mas imagina, eu não sei se há, não sei se há Teslas de 7 lugares. Mas pronto, um carro de 7 lugares era o que eu gostava. Portanto, eu vou dizer que é de 7 lugares. Não sei se há um Tesla, mas pode ser que inventem. Então, vamos imaginar que chegam ao pé de si e dão-lhe um carro como você gostava e dizem-lhe, olha, eu vou dar este carro, 0 km, lindo, maravilhoso, conforme imaginaste, só tens que me dar 20 euros. Eu pergunto-me assim, será que vocês iam dizer, o quê? 20 euros? Era só o que mais faltava. Tu vens com esse carro novinho, que é exatamente o que eu quero, vens-me dar.
E pedes-me 20 euros? Não, leva lá o carro. Você fazia isso? Fazia ou não fazia? Então, mas pediram-lhe 20 euros. 20 euros! É muito dinheiro. Dás 40. Ai. 20 euros. Você acha muito para aquele carro? Mas sabe, Jesus uma vez disse assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. E nós dizemos: o quê? Tomar uma cruz e seguir-te? E tu vais-me conduzir à vida eterna, às bênçãos celestiais? Tu vais levar-me à eternidade com Deus? Eu vou viver no céu um dia e pedes-me para eu andar com uma cruz e caminhar nesta terra? Nem pensar. Isso custa muito. É que é quase a mesma coisa, irmãos. Sabe? Aquilo que Deus tem para si é vida plena. Não é uma vida sem dificuldades, porque enquanto você estiver neste mundo vai tê-las. Mas é uma vida com Deus, uma vida com Deus Todo-Poderoso, uma vida com o nosso Pai Celestial, uma vida em que você pode confiar naquele que sabe o futuro, aquele que sabe o fim desde o início, aquele que conhece quem você é, quem você vai ser, que conhece tudo sobre si, que lhe promete a vida eterna, que lhe promete a salvação. E às vezes é muito custoso. Dizemos: não, Deus, isso é muito o que me estás a pedir. É quase dizer: 20 euros por um Tesla? Nem pensar. Isso é muito o que tu me estás a pedir. Os irmãos estão cá nesta manhã. Sabe, nós achamos às vezes muito difícil levar a cruz, mas não é nada comparado com o valor da salvação. Não é nada comparado com a vida eterna. Tomar a nossa cruz e seguir a Jesus não é nada comparado com os tesouros escondidos para nós. Sabe, Billy Graham, que foi um grande evangelista, ele disse uma vez: eu preciso do Espírito Santo para viver. Ele disse: eu preciso do Espírito Santo para viver. E ele era um grande evangelista. Ele podia dizer assim: eu preciso do Espírito Santo quando prego. Eu preciso do Espírito Santo quando eu prego às multidões, naqueles grandes eventos. Eu preciso que o Espírito Santo esteja comigo nessa altura. Não, ele disse: eu preciso do Espírito Santo para viver. Ele reconhecia que buscar a Deus era uma necessidade e não era por obrigação. Quantos dizem: é uma necessidade para mim? Estou quase no último ponto. Vida com Deus não se trata do nosso desempenho, mas trata-se de aceitação. Vida com Deus não se trata do nosso desempenho, trata-se da aceitação. Muitas pessoas não conseguem ter relacionamento com Deus porque pensam que vida com Deus é com base naquilo que eu faço. É com base naquilo do meu desempenho. Mas tem a ver com aceitação. Tem a ver com isto. O que Jesus fez por mim. Jesus foi à cruz por mim. Ele fez que através do ato de Jesus eu pudesse ter acesso a Deus. Eu hoje sou aceite pelo Pai. Porque Jesus levou o meu pecado. Porque Jesus levou as minhas dores. Porque Jesus pagou o preço por mim. Então hoje eu sou aceite. Erga a sua mão e diga: eu sou aceite pelo Pai. O diabo sempre vai tentar nos passar aquela imagem de que Deus está zangado connosco. Já alguém viu essa assim, lhe passou esse vislumbre? Deus zangado connosco, a avaliar a taxa de desempenho espiritual da nossa vida. A avaliar quantas horas nós oramos, quantos capítulos nós lemos e como estamos em falta. Meu Deus, vamos a Deus assim. Posso entrar? É verdade ou não? Todos nós temos esse momento assim. Mas eu quero dizer, claro que Deus quer que você se arrependa. Claro que Deus não quer que você ande em pecado. Mas Ele decidiu aceitá-lo, amá-lo. Não pelo que você fez, mas pelo que Jesus fez por nós. Foi uma decisão dele amar-nos.
Você consegue dizer, Deus ama-me? E diga aí a alguém, Deus ama-te. Sabe, pensarmos que Deus está sempre zangado connosco impede-nos de ter um relacionamento com Cristo. Claro que Ele nos vai corrigir, claro que Ele é um Deus santo, claro que Ele nos vai mostrar os nossos erros, mas Ele vai fazê-lo numa atitude de amor e não de acusação. Ele ama-nos apesar dos nossos erros. Ele mostra-nos o nosso erro, sim, sabe para quê? Para apontar o caminho certo. Ele vai dizer, filho, tu erraste aqui, isto está errado, mas eu aponto-te o caminho certo. Ele não diz, isto está errado, safa-te, agora estou zangado contigo. Estás de castigo. Claro que o pecado traz consequências. Claro que Deus nos vai mostrar quando estamos errados. Mas é por amor. É por amor. É porque Ele nos ama. Pergunta a qualquer mãe, a qualquer pai que ama os seus filhos, que tem que os corrigir. Pergunte-lhes se a taxa do amor decresceu após a correção. Algum pai e mãe que diz, é verdade, eu já não amo a minha filha, estou farta de corrigir, já não o amo. Alguém diz isso? Não, porque amor é correção e correção é amor. Quando nós chegamos a Deus com a perspectiva correta, tudo é diferente. Vamos ver Hebreus capítulo 4 e versículo 16. E agora sim, estou mesmo a terminar. Hebreus 4, 16. Quantos desejam uma vida com Deus? Hebreus 4,16 diz, cheguemos, pois, com imensa vergonha. Cheguemos, pois, com o quê? Cheguemos, pois, bem temerosos e cheios de medo. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Da graça. Você não chega lá com confiança porque você é o Senhor absoluto. Você chega com confiança porque o trono dele é de graça. É da graça de Deus. É de misericórdia para conosco. Você e eu não podíamos entrar lá se não fosse a graça de Deus. A misericórdia de Deus. Você entende? É por amor a nós. É pela sua misericórdia. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Cheguemos com confiança. Quantos podem dizer, eu vou chegar a Deus com confiança? Porque eu vou buscar sua graça, sua misericórdia. Eu vou com temor, porque eu sei quem Ele é. Claro que sim. Eu sei que Ele é um Deus santo, puro, justo, digno. Mas Ele me ama. Eu estou aqui arrependida. Porque vida com Deus é vida de arrependimento. E por último, vida com Deus não é um lugar de aparência. É um lugar de permanência. Vida com Deus não é lugar de aparência. É lugar de permanência. Há pessoas que têm intensidade, mas não têm constância. Por isso eu disse logo no início que as pessoas começam bem. Começam, uau! Há pessoas que dizem, ei, começou o ano, vou jejuar 40 dias como Jesus, mas nunca jejuaram na vida. Mas agora, é agora que eu vou fazer jejum sem nada, pão e água, 40 dias. Vou ler 50 capítulos da Bíblia. Espetáculo! Chega ali a março, abril, aquele irmão assim, aquela pessoa fez-me aquilo, eu vou-me embora, Deus não me ouve, Deus não me escuta, não gostei disto, não gostei daquilo, então, não é que anda Deus, não percebo nada, ando aqui a orar há 50 anos, não acontece nada, eu não sei o que é. Eu comecei o ano tão intenso, eu comecei o ano a jejuar, quase que ia morrendo ali. E Deus não faz nada. E olha só, olha aquela está ali, veio para aqui fazer o quê? Agora para a igreja. Ninguém sabe a vida dela lá fora. Pouca vergonha. Vocês nunca viram isto. Só estou a dizer um exemplo. A pastora costuma dizer que é lá na Sibéria. Deve estar bonita agora, não é? Há pessoas que começam intenso.
mas não são constantes. Há pessoas que a vida com Deus é aparência. Eu sou tão espiritual que eu leio 50 capítulos. E comecei logo pelo Salmo 119, que era para ler mesmo um capítulo bom e grande. E estou aqui a jejuar, nem como, nem bebo, não faço nada, porque eu estou muito espiritual. Irmãos, eu não tenho nada contra o jejum, nós estamos em jejum, verdade? Termina hoje? Ai não, só termina para a semana. Estou a brincar. Nós estamos em jejum, irmãos, mas eu estou a falar daquela pessoa que é muito no início, mas depois não é constante. É melhor, irmão, você dizer assim, ok, eu nunca jejuei na vida, vou jejuar um dia por semana. Eu nunca li a Bíblia. Ou seja, eu no ano passado disse que ia ler tudo em 365. Bem, ok, vou começar 2 capítulos, 3 capítulos. À medida que me entusiasmo, ok, eu vou ler um bocadinho mais, mas seja constante. Há pessoas que são muito intensos nos relacionamentos no início. Ai, descobri o meu amor da minha vida. Ai, agora é que olha só, bateu no coração. Passado um tempo, casam. Eu vou casar, maravilhoso, intensidade. Passado 3 meses, ele é assim, ele é assado, ele é cozido, ele é frito, ele é... Bem, vocês não sabem o que é isto, eu só estou a dar exemplos. Intensidade, mas diga assim comigo, constância. Vamos a João capítulo 15. João 15, versículo 7. Diga comigo, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Quer dizer, irmão, se vós estiverdes, se vós permanecerdes em mim, se vós permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós. Entendam? Permanecer, ser constante. Então o que é que vai acontecer? Pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. E nisto é glorificado o meu Pai. Que deis muito fruto e assim sereis meus discípulos. Quem são os discípulos? Quem são aqueles que dão fruto? Aqueles que permanecem. Diga comigo, eu vou permanecer. Eu vou permanecer em Cristo e as palavras de Cristo permanecem em mim, então eu vou dar fruto e verdadeiramente ser um discípulo de Cristo. Então a condição para as orações serem respondidas é estar, permanecer. Então vida com Deus é permanência, não é aparência. É sobre continuar, é sobre persistir. Eu não sei a sua condição nesta manhã. Talvez você, até por inocência, até quis começar bem, mas viu-se perdido a meio por alguma destas coisas. Talvez às vezes você parece que não merece. Você sente, eu não mereço ir à presença de Deus. Ou então você sente que não é digno de lá ir. Ou então as circunstâncias da vida à sua volta aparecem-lhe. Ou então há coisas das quais você não se arrepende e ir à presença de Deus torna-se difícil. Mas eu quero dizer-lhe, vida com Deus é aquilo que lhe permite experimentar nesta terra o bom, agradável e perfeito. E quero dizer-lhe, você às vezes pode questionar, sim, mas já aconteceram coisas tão más na minha vida. Coisas que só eu sei o quanto doeu, o quanto aconteceu, e isso fez-me desviar do foco de Deus. Mas eu quero dizer-lhe, Deus continua a ser Deus. Deus continua a ser Deus. Você e eu não sabemos tudo. Deus continua a ser Deus, porque Ele sabe o fim das coisas desde o início. Sabe, estar com Deus, viver com Deus, é consultar aquele que sabe o futuro, ainda quando você não sabe nada do que vai suceder.
Ter a vida confiada em Deus é saber que estamos nas mãos do Todo-Poderoso e que nada sucede que Ele não tenha conhecimento. Sabe, há um homem na Bíblia que é José. Quantos conhecem José? E nós sempre a vemos como José desde pequenino, não é? Desde um jovem. Tanta coisa lhe sucedeu na vida. E ele tinha sonhos de Deus. Ele tinha coisas, ele sabia que Deus tinha algo para a vida dele. Mas durante os anos seguintes, tudo o que lhe sucedeu foi tudo menos o que ele pensava que era o destino dele. Sabe, primeiramente ele foi colocado num poço pelos próprios irmãos. Se você já foi traído por alguém, José mostra-lhe que ele também foi traído pelos seus irmãos, foi magoado pelos seus irmãos, foi colocado num poço. Depois ele foi promovido a escravo. Grande promoção, não é, irmãos? Foi promovido a escravo. Ele serviu fielmente ali. E por causa de uma mentira que contaram, ele foi promovido outra vez. Foi para a prisão. Quando ele chegou à prisão, ele ajudou aquelas pessoas que lá estavam e foi esquecido. Você já foi esquecido por alguém? Abandonado por alguém? José também. Mas sabem, Deus usou ali naquele lugar. Deus usou numa prisão. Se você acha que a sua vida não é digna que Deus a use, eu quero dizer, não importa. Se o seu coração está com Ele, Deus vai usá-lo. E Deus usou ali, interpretou um sonho e agora sim foi promovido. E os irmãos podem lá ler em Gênesis, creio que a partir do capítulo 40, não, por ali, procurem José. É em Gênesis, isso eu sei. E ele então tornou-se o braço direito, não é? Do faraó. E sabe o que é que aconteceu? Ele nunca perdeu o senso de destino. Em todo aquele tempo que ele foi traído, magoado, esquecido, ele nunca se esqueceu. Ele teve sempre consciência, sensibilidade para saber que havia um destino onde ele tinha que chegar. Eu quero que os irmãos vejam Gênesis, capítulo 45. É lá para o 40, eu sabia. Gênesis 45 e versículo 4 ao 8. Gênesis 45, 4 a 8. Diz assim, não diz nada disso. Gênesis 45, 4 a 8. Preciso mesmo que apareça. Então diz assim, e disse José aos seus irmãos. E estamos num momento em que que há fome na terra. E os irmãos agora tiveram que ir ao Egito, onde estava José, para buscar alimento, porque eles já não tinham. Mas eles não sabiam que José estava lá. Mas José disse aos seus irmãos, peço-vos, chegai a mim. E chegaram-se. Então disse ele, eu sou José, o vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. E a seguir, vamos ler até ao 8. 45, 4. Agora, pois, não vos entristeçais. Então, os irmãos traíram-no, venderam-no, ele passou anos da vida dele a sofrer, mas ele agora diz aos irmãos, não fiquem tristes. Tudo bem. Nem vos pesa aos vossos olhos por me haveres vendido para cá. Não fiquem tristes, não se preocupem por me terem vendido. Está tudo bem, eu estou bem. Porque, para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Porque Deus me enviou diante da vossa face, porque já houve 2 anos de fome no meio da terra. Sim, porque já houve 2 anos de fome no meio da terra e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face para conservar a vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus,
que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como regente em toda a terra do Egito. O que para nós é ser vendido, magoado, traído, para ele foi Deus a enviá-lo. Você leu ali? Foi Deus que me enviou. Olha só, senso de destino, senso de propósito. Ele sabia quem era. As circunstâncias só o fizeram chegar aonde ele já tinha que chegar. Eu quero dizer, as circunstâncias que você passa na vida não vão destruí-lo, vão levá-lo ao destino, se você o permitir. Porque às vezes as circunstâncias chegam e nós somos destruídos por elas, porque nós permitimos que elas nos destruam. José podia permitir que o poço o destruísse, podia permitir que a prisão, que a escravidão o destruísse, que a prisão o destruísse, mas ele reverteu aquilo e disse: espera lá, estas circunstâncias todas só estão a fazer-me chegar ao lugar onde eu tenho que chegar. Porque vida com Deus é aquela vida em que você não está só a pensar que não vai haver circunstâncias. Você vai olhar para as circunstâncias e, como você confia em Deus, você diz: Deus, tu tens um propósito, eu tenho senso de destino, eu sei quem sou, eu sei que me queres levar a um lugar e eu vou confiar. Porque vida com Deus é persistência. É dizer: Deus, eu sei, está a ser difícil. Deus, as circunstâncias, mas eu tenho os meus olhos em Ti. As circunstâncias não me vão destruir. Podem abalar-me em algum momento, mas destruir não. Diga comigo: destruir-me é que não. Seja audaz nesta manhã e diga assim comigo: circunstância, podes até abalar um pouco a minha vida, as minhas estruturas, mas destruir-me é que não. Você pode dizer bem alto: destruir-me a mim é que não. Eu quero que você diga isso bem alto nesta manhã. Diga: circunstâncias, tu podes até abalar-me, vocês podem até deixar-me meio frouxo às vezes, mas destruir-me a mim, que sou um filho de Deus, lavado pelo sangue de Jesus, redimido por Ele, a mim, circunstância, tu não me vais destruir. Tu não me vais destruir, porque eu tenho vida com Deus, porque eu tenho senso de Deus, porque eu tenho sensibilidade para saber que Deus está comigo a todo o tempo, a toda a hora, e que eu posso confiar no Deus Todo-Poderoso. Dê uma salva de palmas a Ele